A mentira acabou fazendo parte da natureza humana desde o dia que Adão pecou. Adão pecou e assim os homens tornaram-se, glória a Deus, por natureza, mentirosos. Falam, não fazem, prometem, não cumprem. Glória a Deus nas alturas. E o apóstolo Paulo diz que o homem é mentiroso, seja sempre mentiroso o homem, mas Deus sempre quer verdadeiro. Porque Deus não quer, Deus não falha, Deus não mente. Mas como eu já disse, apesar de Deus ser verdadeiro e ser, aleluia, glória a Deus nas alturas, alguém que não falha, que não mente, há vezes que ele acaba não cumprindo a sua promessa, a sua palavra na vida do homem ou da mulher que ele prometeu fazer algo por causa da infidelidade do mesmo. Por isso eu citei outra passagem bíblica que diz que se nós formos infiéis a ele, não pensa que ele vai cumprir, porque muitos dizem, entendem mal aquilo que Paulo disse, que se nós formos infiéis, ele continua fiel e não pode negar-se a si mesmo. Mas entenderam muito mal essa passagem bíblica. Entenderam muito mal. E assim as pessoas querem dizer que podemos ser infiéis, mas Deus, por ele ser fiel, vai cumprir sempre a sua promessa, a sua palavra nas nossas vidas, mesmo nós sendo infiéis. Não. Não é isso. Amém? Se nós formos infiéis, não pense que Deus também vai ser infiel por fato de nós sermos infiéis. Não. Se você for infiel, Deus não pensa que será infiel porque você é infiel. Se você for pecador, não pense que Deus também vai se tornar pecador porque você é pecador. Não é isso. Mas se você for infiel, for pecador, Deus vai continuar a ser fiel, vai continuar a ser santo, a ser puro. Mas uma coisa vai acontecer, é que você se tornar infiel diante dele ou para com ele, ele continuará fiel, e por causa dele ser fiel, não vai cumprir a promessa para consigo, não vai cumprir o que ele prometeu a você, não vai fazer o que ele falou a você. Amém? Agora você consegue entender? Que significa o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas depende da nossa fidelidade para com Ele. Entendeu? Depende da nossa fidelidade para com Ele. Eu já disse que Ele é infalível, não falha, não existe. Significa que Deus é um ser, como eu já disse, para ser mais, de forma mais glória a Deus. Né? Falar com mais, de forma mais, com mais detalhes para melhor perceber. Significa que não existe circunstância, não existe nada neste mundo ou alguém que possa fazer com que Deus, quando tiver que cumprir algo em alguém que é fiel, que ele se sinta impedido. Porque ele diz, operando é o que impedirá. Não há Satanás, não há demônio, não há diabo, não há ninguém que possa impedir a operação de Deus na vida, entenda, na vida daquele que é fiel a Ele, na vida daquele que permanece fiel. Porque se nós formos fiéis durante um certo tempo e depois nos tornarmos infiéis por causa da infidelidade ou por causa de nos tornarmos infiéis, Deus não vai cumprir o que Ele prometeu. Por isso Jesus contou a parábola do juiz iníquo, do dever de orar sempre sem desfalecer. Ele disse que uma viúva ia ter numa cidade com um juiz que era injusto, pecador. E a viúva dizia, instava o juiz para que julgasse a causa dela.
Mas o juiz não quis julgar a causa da viúva porque percebeu que era viúva e naquela altura a viúva, não é como hoje vai encontrar viúvas que são endinheiradas, têm dinheiro porque trabalham. Naquela altura não. As mulheres eram praticamente 100% dependentes dos seus maridos. Morreu o marido e se ela fosse daquela que perdia o marido sem gerar filhos, como se diz na gíria, azar dela. Não percebe? E ser viúva naquela altura era símbolo de quê? Né? De miséria, de sofrimento. E o juiz, percebendo que a mulher não tinha dinheiro para ele, porque era um juiz corrupto, não quis julgar a causa dele. Em outras palavras, ele não vai me dar nada, só vai me gastar, só me vai gastar o tempo, não me trará nenhuma recompensa, nenhum lucro, nem coisa semelhante. Mas sendo ele juiz, devia julgar a causa da mulher e não esperar necessariamente lhe dar, pagar dinheiro ou coisa do gênero, porque estava aí para julgar a causa de quê? Né? Fazer que juízo, ou nesse caso, justiça. Mas infelizmente. Só que a mulher que não parou, não desistiu, pelo fato de perceber ou de juiz querer que ela pagasse coisa semelhante, e ela não tinha condições para tal. Ela insistiu, até que o juiz sentiu-se incomodado. E disse consigo mesmo, vou julgar a causa dessa mulher, pelo menos nunca mais virá aqui ter comigo para continuar a me importunar. E julgou a causa da mulher, não porque ele quis julgar a causa da mulher, não porque ele deixou de ser injusto e tornou-se justo, não, por causa da importunação da mulher, e quis livrar-se da mulher. Então, a única forma de se livrar da mulher era julgar a causa da mulher. E assim, a mulher saiu justificada, pelo menos teve, glória a Deus, aleluia, a resposta e aquilo que ela, aleluia, queria contra o seu adversário, contra aquele que estava a se opor a ela. E Jesus disse, e porventura Deus não fará justiça só aos escolhidos que a ele clamam de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, que significa ainda que Deus demore, ainda que pareça que está a ser tardio ou está a demorar, será que Deus não fará justiça a esses seus, aos escolhidos que a ele clamam de dia e de noite, que perseveram em oração e que se alegram na esperança e que persistem mesmo em momentos difíceis, em circunstâncias adversas. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas Jesus também questionou, será que quando o Filho do Homem vier à terra, encontrará fé? Aqui está. E naquilo que é o original mais profundo, glória a Deus, naquilo que é a essência da palavra fé, vamos entender que é fidelidade. Fé, a genuína fé, significa fidelidade. A quem? A Deus. Quem tem fé, glória a Deus, não é fé superficial de acreditar que Deus existe, simplesmente não. Fé genuína, porque os demônios também têm essa fé superficial, acreditam que Deus existe. E mais, por incrível que pareça, até acabam tendo mais fé do que os seres humanos, porque os demônios acreditam que Deus existe e que Deus é terrível, é um ser com quem não se pode nem deve brincar. Amém? Mas os seres humanos não sabem disso. Por isso vivem brincando de Deus, injuriando, dizendo Deus, qual Deus, não sei se Deus existe, se Deus não sei o que. Mas quem faz isso? São os demônios que incitam os tais homens a preferirem isso, porque fazendo isso, estarão a provocar a ira e a indignação de Deus, a multiplicar os seus pecados, para Deus destruí-los, matá-los. Mas como assim? Deus mata, Deus destrói. Oh, precisa perceber isso. Glória a Deus nas alturas. Deus pune quando se transgride a lei dele. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Ele dá oportunidade para que as pessoas se salvem, crendo na sua palavra, e assim se cumprirá a sua palavra, as suas promessas na vida do homem que crer e que perseverar no caminho da verdade. Amém. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor vivo e eterno Deus. Nessa parte, glória a Deus, que Jesus disse, será que quando o Filho do Homem vier à terra, achará fé? É nisso, glória a Deus,
Está o problema de muitos. Porque muitos perseveram, começam a orar, começam a buscar, são fiéis durante um certo período de tempo, mas depois desistem, desfalecem. Deixam de acreditar. E sendo assim, Deus não pode, como já disse, repito, cumprir a sua promessa, fazer o que ele quer fazer, o que ele prometeu, ou o que o crente está a buscar. Na vida do crente, na vida daquele que quer, que começou a buscar, começou a pedir, porque o mesmo desfaleceu, desistiu. O que era fiel deixou de ser fiel. E às vezes, houve vezes, vamos te dizer, há vezes que os anjos até voltam para o céu com as bênçãos. Já foi liberado, já foi enviado, já estava a caminho e prestes a chegar para entregar, para dar a resposta no espírito. Tudo acontece no espírito, depois se repercute no físico. Mas o anjo recebe a ordenança, pode voltar porque ele já desfaleceu. Pode voltar porque ele já se tornou infiel. Lembram-se, vocês se lembram de Daniel? Que durante 21 dias ele esteve orando e jejuando. E no final dos 21 dias, o anjo do Senhor apareceu-lhe. Para ser o anjo enviado por Deus, o mensageiro. Glória a Deus, de Deus. E o anjo disse-lhe verdades que ele nem sabia. O anjo disse-lhe, Daniel, tu és um homem muito desejado, um homem amado no céu. Acontece que desde o dia que começaste, assentaste no teu coração, começaste a buscar o Senhor, começaste a orar, começaste a procurar entender a veracidade das coisas. Eu fui enviado, desde o primeiro dia que ele começou a orar e a jejuar. O anjo foi enviado por Deus. O anjo disse, eu fui enviado, mas acontece que o príncipe da Pérsia se opôs a mim. Esse príncipe da Pérsia é um anjo também caído. Nesse caso, um anjo, mas só que caído. O principado governava aquele território. O príncipe da Pérsia se opôs a mim e durante esses 21 dias que você esteve orando, jejuando, a se consagrar, a orar, a pedir a Deus o entendimento das coisas, eu estive batalhando contra ele. Até que Miguel veio para me ajudar. E assim, glória a Deus, eu passei e estou a fazer-te saber toda essa verdade. Mas eu ainda voltarei a pelejar contra eles. Glória a Deus nas alturas. Sabe por que o anjo disse que voltaria ainda a pelejar contra eles? Por causa das orações, por causa do jejum, da consagração. E mais do que isso, a fidelidade de Daniel. Aquilo estava a fazer com que, claro, o mundo do espírito se agitasse e por causa das orações, por causa da consagração e da fidelidade de Daniel, então os anjos começaram a ser enviados por Deus para pelejar no mundo do espírito contra os poderes das trevas, contra os poderes malignos e diabólicos. Aleluia! E aquilo provocou a ruína, a destruição do Império Babilônico. Aleluia! Glória a Deus nas alturas. Agora vamos entender. 21 dias, Daniel esteve orando, jejuando, se consagrando, pedindo a Deus o entendimento das coisas espirituais e daquilo que estava acontecendo com eles, claro. E o anjo foi enviado e durante 21 dias o anjo ficou lá a batalhar contra os poderes das trevas. Até que Deus ordenou a Miguel para que descesse e ajudasse. Glória a Deus, seu conservo. E o anjo depois foi ter com Daniel e explicou-lhe o que aconteceu, o que estava acontecendo. Isso aconteceu porque Daniel perseverou, não desistiu, não desfaleceu. Porque Daniel não se tornou infiel, permaneceu firme e fiel ao Senhor.
Orou durante 21 dias, jejuou durante 20 dias, terminou, não viu nada, mas continuou a acreditar que Deus ouviu a sua oração, que Deus lhe daria a resposta. Apesar de que não viu o que durante os 21 dias não recebeu nada, mas ele acreditou. E quando assustou, o anjo apareceu. Mas eu garanto a todos, glória dos meus amados irmãos, que se ele tivesse desfalecido, se esse desfalecer não pensa que seria necessariamente parar de jejuar, se ele parasse também de jejuar, quebrasse o jejum e parasse de orar, não receberia a resposta da mesma. Mas o mais horrível, mais do que isso, seria ele desistir no espírito, nesse caso, se ele começasse a murmurar, questionar, dizer, não, eu acho que também isso é perda de tempo, será que isso funciona mesmo? E para isso ele nem precisava abrir a boca, começar a falar, desbocar. Era só a partir lá do seu coração começar a duvidar, começar a dizer, não, eu acho que estou a perder meu tempo em vão, eu acho que isso não sei o quê. Está aqui já uma semana, 2 semanas. Essa é a terceira semana, estou aqui só a me castigar, então isso não funciona, não funciona. Ia terminar e não ia receber nada. Por quê? Porque o anjo, a partir mesmo lá das regiões celestiais, a batalhar para passar, já recebeu a ordenança. Pode voltar, porque ele já desistiu, já desfaleceu. Glória a Deus. O mais horrível seria até o anjo, depois de receber a ajuda de Miguel, o arcanjo Miguel, passaria e ao descer quase a chegar até onde ele estava, para se revelar como ele se revelou, receberia a ordenança, pode voltar, retira-te, porque ele já desfaleceu, já desistiu, está a duvidar. E o anjo olhou para aí a perceber que ele estava a duvidar. É. E assim, mesmo Deus sendo fiel, mesmo Deus sendo infalível, não pode cumprir a promessa, a palavra, não pode fazer a quê? Glória a Deus. Naquele que está a buscar, está a pedir, porque o mesmo desfaleceu, desistiu. Glória a Deus nas alturas. Entendeu? Mas fora disso, não há nada, não há circunstâncias, não há chuva, não há sol, não há nada que possa impedir o agir de Deus. Amém? Que significa que se Deus prometer, ele vai fazer o que ele prometeu. Importa somente que a gente permaneça firme e fiel. Glória a Deus nas alturas. Agora, o que é isso? A Deus não é um homem para que mente, nem filho do homem para que se arrepende. Significa que Deus não se arrepende, mas estamos a ver uma pessoa que Deus se arrependeu de ter criado o homem e pesou-lhe no coração. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Por que Deus se arrependeu? Esse arrependimento que a Bíblia se refere é por causa dos pecados, porque se os homens começaram a pecar, multiplicar as suas práticas pecaminosas, e Deus olhando para os seus corações percebeu que eles estavam inclinados mesmo no mal, estavam impregnados no mal e do mal, e que as intenções dos seus corações eram simplesmente só para fazer o mal, não queriam mais saber porque de buscar Deus ou coisa semelhante. E por isso Deus pesou-lhe aquilo no coração. E assim, ao invés de Deus lhes conceder, lhes dar aquilo que eles queriam, glória a Deus, porque Deus quis fazer aquilo, mas Deus percebeu que não adiantava o seu espírito continuar a contender com os homens, nesse caso, procurar convencer os homens, porque os homens nem sequer queriam dar ouvido à voz de Deus, do Espírito de Deus que tentava convencer eles dos seus maus atos, dos seus maus caminhos. Foi assim que Deus pensou em destruir eles. Glória a Deus. Mas isso não deixa, não faz com que Deus deixe de ser o que ele é. Continua a ser o que ele é. Fiel e justo. Aliás, até aquilo que Deus fez é a justiça dele. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Mas dizer que Deus, como homem, se arrepende, olha, eu prometi, não vou fazer o que eu prometi, por causa disso surgiu, não sei o que, olha, surgiu uma circunstância, surgiu uma situação, portanto não vou poder fazer isso, talvez numa outra oportunidade, olha, por causa disso não vou poder estar aí, por causa disso, não sei o que, são as circunstâncias que vai fazendo os homens não cumprirem o que eles prometem, não fazerem o que eles falam, mas Deus não. A única coisa que pode fazer, como já disse, repito, Deus não cumprir a sua promessa, a sua palavra na vida daquele que ele tenha prometido, é a infidelidade do mesmo.
Glória a Deus. A infidelidade daquele que está a buscar Deus ou que recebeu a palavra de Deus, a promessa de Deus. Amém. Glória a Deus. Se desistir, Deus não vai cumprir com a sua promessa. Deus vai desistir de nós. Se não desistir, se você desistir, saiba disso. Deus também vai desistir de você. E o profeta disse isso. O profeta que apareceu, glória a Deus, ao rei Asa, disse a Asa: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se vós o deixardes, ele também vos deixará. Entenda isso. Se vós o deixardes, ele também vos deixará. Que significa, se nós deixarmos Deus, se nós abandonarmos o Senhor vivo Deus, aleluia, ele também nos abandonará. Mas se nós permanecermos com ele, crendo nele, buscando ele, ele também permanecerá conosco. E ele vai cumprir as suas promessas. E ele vai cumprir o desejo do nosso coração, desejo santo, segundo a sua boa vontade. Como disse João, e esse é a confiança que nós temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele fará. Amém? Glória a Deus nas alturas. Deus é soberano, Deus é todo-poderoso. Oh, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Amém? Eu acredito que até aqui é suficiente. Creio que você já percebeu alguma coisa. Amém? Deus abençoe a todos, rico e poderosamente. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Diga amém. Glória a Jesus. Alguém que precisa de oração, se houver alguém, por favor, levante a sua mão e eu vou orar. Vou ministrar a palavra e vamos terminar com a nossa reunião. Diz por fim,